nós vamos ter agora o conteúdo do segundo bimestre. A aula de hoje é como a enfermagem surgiu no Brasil. Então, aqui a gente teve o período colonial, após 1500, com a abertura das Casas de Misericórdia, que já haviam em Portugal e Portugal implementou aqui no Brasil. Sendo que em 1543 foi a primeira aberta na Vila de Santos, porque era lá que os navios atracavam. Então, quem ia trabalhar na saúde ou quem estava doente já chegava ali por Santos e já era atendido ali na Casa de Misericórdia, na Vila de Santos. Depois, no século XVI, houve a abertura de outras casas de misericórdia no Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus. Depois também teve em Porto Alegre e Curitiba, mas foi mais para frente, por volta do ano de 1800. Essa é uma foto da primeira casa de misericórdia que havia na Vila de Santos. A gente pode observar a estrutura dela grande, assim como os prédios europeus eram construídos. No ano de 1738, houve a doação para as casas de misericórdia à Casa dos Expostos. E essa Casa dos Expostos, ela foi doada, foi construída com o auxílio financeiro de Romão de Matos Duarte, em 1738. Essa Casa dos Expostos era um local que acolhia as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, as crianças que a família não queria ou que nasciam com alguma condição que a família não poderia cuidar. E elas eram famosas por não terem condições salubres para cuidar das pessoas que estavam lá. As crianças, especialmente, elas viviam em condições muito insalubres. E em 1822, quase um século depois, foi instalada a sala de partos na Casa dos Expostos. Então, antes as pessoas eram deixadas lá, as crianças eram deixadas lá pela roda dos expostos, e a partir de 1822, com o advento da medicina, foi instalada então essa sala de partos. E ali começaram a surgir as primeiras ações que protegiam as crianças com relação à saúde. Ali foram instaladas as primeiras, a partir desse ano, foram iniciadas as ações de saúde, de salubridade. Ali e teve a atuação importante de José Bonifácio Andrade Silva. Essa foto ela ilustra a roda dos expostos, que ficava então na Casa dos Expostos. Nessa roda, ela ficava com essa parte anterior, que a gente pode ver na foto, voltada para a rua, para o meio externo. E quando a mãe não queria uma criança, não só a mãe, né? Quando a família rejeitava uma criança, eles abriam essa roda, colocavam a criança dentro e giravam essa parte de cima. E a partir dali, a Casa dos Expostos tomava conta da criança até ela desenvolver maturidade e idade para iniciar os estudos e trabalhar e viver de forma independente. Quem cuidava dessas crianças na Casa dos Expostos eram, em sua maioria, as freiras das épocas, né? E algumas damas da sociedade que prestavam assistência como forma de hobby ou de caridade. Em 1880 foi aberta a Santa Casa de Misericórdia em Curitiba, como eu falei lá atrás no primeiro slide, que a Santa Casa de Misericórdia foi aberta depois em Curitiba. E ela foi inaugurada por Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, sua esposa. Inaugurada, e eles que tomavam conta dessa Santa Casa. Nessa época, destaca-se também a presença do padre José de Anchieta,
que ele, além de realizar o catecismo às pessoas, ele ia além, ele cuidava dos doentes, ele se preocupava com a situação dos enfermos no Brasil. E ele mesmo acabava exercendo o papel de médico e de enfermeiro, porque ele observava, prescrevia assistência, realizava o que era necessário. Naquela época, a terapia que ele utilizava era baseada em ervas medicinais, que ele deixou muito bem descrito isso como legado. E há uma suposição de que o serviço depois passou a ser feito, o serviço do cuidado aos doentes passou a ser feito por escravos supervisionados por padres jesuítas naquela época. No começo do século XX, começaram a surgir teorias médicas para melhorar as situações de higiene das crianças e nas escolas. Entretanto, não tinham um impacto imediato na enfermagem, as teorias eram mais médicas. Entretanto, no ano de 1814, nasceu a Ana Justina Ferreira, que após casar-se com Isidoro Antônio Neri, que era capitão da Marinha, ela adquiriu o nome Neri e ficou conhecida como Ana Neri, que é a mulher que coloca a enfermagem como profissão no nosso país. Ela casou então com esse capitão da Marinha e ficou viúva com cerca de 30 anos. Ele faleceu na guerra. E eles tiveram 3 filhos, sendo que 2 eram médicos e 1 era militar. No ano de 1864 a 1870 ocorreu a Guerra do Paraguai. E nessa guerra foi convocado um filho médico e também um filho militar. Mas ela tinha um filho na época que estava no 6º ano de medicina e ele resolveu ir para a guerra como voluntário. Ana Neri, ela não se conformava com essa situação, ela ficou sozinha, os irmãos dela também foram para a guerra e ela queria ficar próxima à família, sendo que os filhos dela e os irmãos estavam na guerra. Então ela escreve uma carta ao presidente da República pedindo que ele autorizasse ela para cuidar dos feridos na guerra. Aqui ao lado a gente vê uma foto da carta que ela escreveu. E foram as palavras da Ana Neri para o presidente. Ilustríssimo exímio senhor, tendo já marcado para o exército de 2 de meus filhos, além de um irmão e outros parentes, e havendo-se oferecido o que me restava nesta cidade, aluno do 6º ano de medicina, para também seguir a sorte de seus irmãos e parentes na defesa do país, oferecendo seus serviços médicos, como brasileira, não poderia ser indiferentes aos sofrimentos dos meus compatriotas, e como mãe, não podendo resistir à separação dos objetos que me são caros, e por uma tão longa distância, desejava acompanhá-los por toda parte, mesmo no teatro da guerra. Se isso me fosse permitido, mas opondo-se a este meu desejo e minha posição e o meu sexo, não me impedem, todavia, estes 2 motivos que eu ofereço os meus serviços em qualquer dos hospitais do Rio Grande do Sul, onde se façam precisos, com o que satisfarei ao mesmo tempo os impulsos de mãe e os deveres da humanidade para com aqueles que ora sacrificam suas vidas pela honra e brio nacionais e integridades do Império. Digne-se, vosso exímio, de acolher benigno este meu espontâneo oferecimento, ditado tão somente pela voz do coração. Bahia, 8 de agosto de 1865. Deus guarde vosso exímio, ilustríssimo exímio senhor Dr. Manuel Pinto de Souza Dantas, muito digno presidente desta província, Dona Ana Justina Ferreira Neri. Então essa foi a carta que ela escreveu solicitando
que independente do sexo, que como mulher naquela época, né, não havia mulheres na guerra, mas ela pediu para ir acompanhar e ajudar nos serviços dos hospitais do Rio Grande do Sul. E aí o presidente autorizou que ela fosse como voluntária, e em 1865 ela inicia, então ela começa a realizar atividades dos hospitais do Rio Grande do Sul, e aquilo que ela começou a fazer, ela começou a aprender com as irmãs de caridade, que eram os cuidados de enfermagem. E ela não ficou só em locais do Rio Grande do Sul, ela também foi para o Paraguai e atuou em hospitais de Salto, Humaitá e Assunção. Ela transforma a realidade, ela modifica a realidade sanitária local, que também os doentes eram colocados já em locais insalubres. E aí ela começa a impor condições de higiene e cuidava dos ferimentos que os soldados possuíam em decorrência da guerra. Ela também fundou hospitais de campanhas, montou uma enfermaria modelo que as outras enfermarias deveriam seguir a forma como era o atendimento lá em Assunção, e onde ela firmou residência por um tempo durante a guerra. E ela criou métodos de realização de procedimentos. Então, os procedimentos não poderiam ser mais realizados de forma aleatória, eles tinham que seguir os métodos, seguir um passo a passo que ela realizava. Um dos legados dela foi a abnegação, sendo que os maiores legados também, além da abnegação, foi a perseverança na prática do cuidar. E ela organizava de forma sistemática os cuidados, os procedimentos e a humanização relacionada aos cuidados aos doentes. No ano de 1870 acaba a Guerra do Paraguai e ela também perde os filhos na guerra. Ana Nery volta ao Brasil e traz 3 militares que estão órfãos para ajudar a criar. E ela é condecorada, então, no Brasil com a Medalha de Prata Geral da Campanha e a Medalha Humanitária de Primeira Classe. Ela recebe também a pensão vitalícia para ajudar a criar essas 3 pessoas órfãs que ela trouxe. Ela falece em 20 de maio de 1980, 10 anos após o fim da guerra. E ela tinha 66 anos e a causa de morte é desconhecida. Faleceu na cidade do Rio de Janeiro. Após a sua morte, no ano de 1926, foi criada a primeira escola de enfermagem de alto padrão, que foi denominada Escola de Enfermagem Ana Nery. Depois, em 1938, o presidente Getúlio Vargas decretou que no Dia Mundial do Enfermeiro, todas as escolas e hospitais devem prestar homenagem a Ana Nery. Aqui algumas fotos de Ana Nery e aqui apenas uma correção. A guerra acabou em 1870, Ana Nery faleceu em 1880, não 1980, como consta nesse slide, ok? É uma correção. Não foi 20 de maio de 1980, foi 20 de maio de 1880. Continuando, para finalizar, algumas fotos então de Ana Nery. Ela foi símbolo dos Correios por meio dos selos, né? Apenas questões importantes são colocadas nos selos até hoje, e Ana Nery foi uma delas. As referências utilizadas para essa aula que ficam como referência complementar